Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Curso do Livro. Aqui transformamos os melhores livros de tecnologia em videoaulas práticas, para que você aprenda de uma forma simples e didática. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com pessoas que, assim como você, querem desenvolver novas habilidades e se destacar no mercado de trabalho. Seja conquistando uma vaga dos sonhos ou empreendendo com conhecimento de TI. Nós estamos aqui para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Vamos começar. Continuando a nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência aí no nosso capítulo 5 do livro, Document Object Model, o DOM. E a gente vai falar aqui agora vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre a manipulação do DOM, ok? Bom, peço desculpa aí se a minha voz está um pouquinho rouca, que eu venho de uma tosse e estou melhorando, e resolvi gravar para a gente não ficar muito tempo sem conteúdo. Bom, vamos lá então. Adicionando elementos com manipulação do DOM. Está até escrito errado aqui, ó, mas é manipulação. Bom, a manipulação do DOM fornece outra técnica para adicionar novo conteúdo a uma página. Ao invés da gente utilizar ali o inner HTML, que eu já disse que ele não é tão recomendado, nós vamos utilizar a manipulação do DOM, que envolve aí 3 passos. Esses passos dão um pouquinho mais de trabalho, porém é muito mais seguro, tá? E você vai aprofundar no conhecimento. Primeiro passo, cria o elemento. Nós vamos utilizar aí o método createElements, tá? Então você começa criando um novo nó de um elemento usando o método createElemento. Esse nó de elemento, ele é armazenado em uma variável, tá? Não se preocupe, essa parte mais teórica a gente já vai fazer um exercício em seguida. Mas é bom para você massificar o conhecimento. Bom, quando o nó de elemento é criado, ele ainda não faz parte da árvore DOM. Então aqui, ó, deixa eu pegar a caneta laser aqui. Quando a gente utiliza esse método aqui, ele ainda não faz parte do DOM. Somente no terceiro passo que ele vai fazer parte do DOM. Bom, mas ainda tem o segundo passo. Insira o conteúdo. Bom, a gente vai utilizar o método createTextNode, tá? Que cria um novo nó de texto. Mais uma vez, o nó é armazenado em uma variável. Então, a gente vai criar esse método armazenando ele em uma variável, tá? E aí, ele pode ser adicionado ao nó do elemento usando o método appendChild. Tá? Agora você tem o elemento. Então você cria, você armazena um texto a esse elemento e depois você vai ter esse elemento propriamente dito como um nó de texto dentro do seu DOM. Bom, seguindo, nós vamos fazer aqui um exemplo adicionando um elemento árvore DOM. Então, olha só que interessante. O elemento foi criado aqui embaixo. Para chegar a esse ponto, ele utilizou aqui, ó, createElement, ou seja, ele utilizou ali o passo 1. Depois, ele utilizou o método createTextNode. Depois, ele pegou esse método e com o operador, né, o ponto aqui é o operador membro, ponto, ele deu o comando do método appendChild na variável que ele armazenou o createTextNode, que, por sua vez, né, essa variável aqui, createTextNode, ela está armazenando o texto que a gente inseriu aqui dentro. Depois, ele vai encontrar a posição, né, onde o novo elemento vai ser adicionado. Então, ele criou mais uma variável chamada position. E aí, ele pegou através no caso aqui, ele pegou através da tag by tag name. Poderia pegar de outra forma, tá? Mas no livro aqui ele pegou dessa forma. Na posição 0, que no caso é a primeira posição. E depois, ele colocou ali o appendChild com o nome lá, com a posição do elemento lá da primeira variável. Na verdade, não é posição, com o elemento criado na primeira variável. Então, olha só, essa variável aqui só entrou no final.
ok? Então, basicamente, esses aqui são os passos para a gente poder adicionar um novo elemento no DOM de fato. Então, aqui ele criou um elemento, ainda não é um elemento DOM, criou um texto para ser armazenado numa variável através do create text node. Depois, ele pegou a variável inicial, que é criou o elemento li, e pelo método appendChild, ele adicionou a variável 2, que é o texto. Então, ele adicionou o texto a li, tá? Se você estivesse perguntando o que é esse li, não estou entendendo, li é uma tag HTML, a gente acabou de criá-la aqui, com o create element. Se você tem dúvida, fala aí nos comentários do vídeo, volte lá no livro de HTML e CSS, estude para você poder acompanhar aqui corretamente. Depois ele escolheu uma posição e deu um appendChild nessa posição já com o elemento criado. Vamos desenvolver a nossa prática. Bom, vou pedir para você abrir aí o seu Visual Studio Code e eu já deixei pronto para você aí o nosso HTML e o JavaScript. Obviamente que o JavaScript nós vamos trabalhar nele aqui, mas o HTML já está criado. Inclusive, dentro da pastinha, no nosso index, eu já incluí aqui os exercícios dessa videoaula aqui do livro, ok? Então é só você baixar aí a sua biblioteca, não precisa escrever esse código HTML aqui, vamos focar aqui no aprendizado do JavaScript, ok? Então baixa aí sua biblioteca, está aí na descrição do vídeo, para você poder seguir junto comigo aqui. Mas primeiramente, eu vou começar a criar um critério com vocês aqui. Assista primeiro, você que está vendo essa videoaula agora, assista primeiro e depois você faz, ok? Eu acho que dessa forma você vai aprender melhor. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável e nela eu vou armazenar o meu elemento, o elemento que eu vou criar, né? Eu vou armazenar nela. Então vamos lá. var, no caso aqui eu vou colocar, opa, cliquei sem querer. Var new elemento, ok? Pode dar o nome que você quiser, não se preocupe. Eu vou, através do meu objeto, né, que é o documents, eu vou dar o comando, o método que a gente aprendeu na teoria, que é o create elements, ok? Qual elemento que eu quero criar? Aqui ele fala, até na documentação aqui do nosso Visual Studio Code, né, uma tag name. Qual que é a tag name que a gente vai criar? Abre e fecha o aspas simples. A tag name criada vai ser a li. Ponto e vírgula. Bom, vou dar um espacinho aqui. Deixa eu até comentar aqui em cima, para ficar bem didático. Vai ser aqui, criando um novo elemento e armazenar na variável. E aqui nós vamos criar um texto e armazenar na variável. Como que eu crio esse texto? Var new text, ok? Objeto é o DOM, né? Documents. E aí nós vamos usar o método que a gente aprendeu na teoria, que é o create text node. E aqui é o texto que eu vou querer inserir aqui no meu documento, tá? No meu HTML. Qual que é o texto? Aí você pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar aqui igual está no livro, respeitando aqui, né, o fresh figs, pine nuts, honey, o balsamic vinegar. Eu vou colocar aqui o quinoa, tá? Bom, ponto e vírgula aqui para fechar. E agora, qual que é o próximo passo? Criamos uma variável para armazenar aqui o nosso elemento, que é o passo 1. Criamos o texto, né, através do método create text node, que vai ser armazenado aqui nessa variável. E agora, nós vamos anexar o
novo texto que a gente criou no novo elemento. E como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui o new elemento, né, que é essa primeira variável aqui. Nós armazenamos nela. Então, ponto. O método appendChild, ou seja, filho. Compreendeu? AppendChild, ou seja, o filho do LI, ou seja, dentro dele, né, o filho dele, eu quero essa variável aqui que é o texto. Nada mais eu estou dizendo aqui para o meu código é que LI, você é o pai. O seu filho vai ser o texto que Noah. Ele vai ficar dentro de você. Nós vamos ver o que vai acontecer já já. Bom, ponto e vírgula aqui. Ctrl S para salvar. Não aconteceu nada ainda. Mas ele já está armazenado, tá, no nosso elemento que foi criado. Qual que é o próximo passo agora? Nós vamos procurar uma posição. No caso aqui, a gente está trabalhando com uma lista, uma ULI com itens de lista. Então, nós vamos procurar uma posição para inserir esse novo cara aqui. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu tenho que buscar uma posição. Então, var, deixa eu primeiro comentar, né? Encontrar uma posição onde o novo elemento vai ser adicionado. Ok? Bom, bem simples, comentei. Então vai ser um var position. Sempre trabalhando em inglês, até para exercitar. Então, var position. Nós vamos no documents. Ponto. Get element. Aqui nós vamos pela tag name. Get element tag name. Abro, fecho, parênteses, aspas simples. Qual que é a tag que eu quero? É a ULI. Aqui dentro, ó, vamos lá. Vamos dar um F12 aqui. Ó, a gente vem aqui nos elementos. Nós temos aqui dentro do body, nós temos uma ULI. E essa ULI aqui é a primeira ULI que eu tenho no meu site aqui, vamos dizer assim. Eu poderia ter mais listas. Essa é a primeira. Então, eu quero pegar ela. Qual que é a primeira? Bom, a gente aprendeu que a primeira, a gente utiliza o quê? Abre e fecha colchete e o 0. E se fosse a segunda? 1. Terceira? 2. E assim sucessivamente. Como a gente pegou a primeira, a gente quer atacar essa aqui. Então, na posição 0. Eu quero a minha ULI na posição 0. Ok? Bom, já peguei a posição. Agora, eu quero adicionar na minha posição o novo elemento criado. Então, vou comentar aqui. Inserir o novo elemento dentro da posição. Como que eu faço isso? Position, ponto, appendChild, ok? E o que eu quero adicionar na minha position? O nosso new elemento, um novo elemento. Então, olha que interessante. A gente criou um novo elemento, que é uma LI. Criamos uma variável para armazenar o texto. Adicionamos esse texto dentro do nosso elemento. Depois, procuramos uma posição dentro do nosso documents. E vamos adicionar agora o elemento criado nessa posição. Então, Ctrl S para salvar. E olha que bacana, apareceu aqui o nosso Quinoa, que é o nosso texto criado aqui. Vamos investigar aqui com F12 o nosso ULI. E olha aqui, ó. Dentro da nossa ULI, nós temos os LIs e aqui foi adicionado um novo LI, o Quinoa. Ok? Bom, se ficou alguma dúvida, comente aí. Vamos continuar. Bom, nós adicionamos
né, nós criamos e adicionamos elementos via manipulação DOM. E agora nós vamos remover elementos via manipulação DOM. Primeiro, a gente armazena o elemento a ser removido em uma variável. Então você começa selecionando o elemento que será removido e armazenando esse nó de elemento em uma variável. Você pode usar qualquer um dos métodos que vimos na sessão anterior, né, nas consultas DOM, para selecionar o elemento. 2. A gente armazena o pai desse elemento em uma variável. Bom, então em seguida, a gente encontra o pai do elemento que contém o elemento que a gente deseja remover e armazena esse nó de elemento em uma variável. Essa é a maneira mais simples de obter esse elemento. Na verdade, a maneira mais simples de obter esse elemento é através de uma propriedade que a gente vai aprender no próximo exercício, que é chamada de parent node, que é o pai daquele nó, vamos dizer assim, tá? Mas para não confundir, vamos ver direto no exercício. Por último, remova o elemento do seu elemento pai. Então, nós vamos utilizar um método chamado removeChild, né, que é usado no elemento pai, que você selecionou, no caso aqui, nesse segundo passo. Né? A gente seleciona o pai, depois a gente remove o elemento desse elemento pai aqui, ok? Utilizando aí o método removeChild. Vamos ver um exercício aqui para ficar mais fácil, aquela forma mais didática da gente aprender. Bom, removendo elementos da árvore DOM. Primeiro aqui, ele criou uma variável chamada removeElemento, EL, e através do documents, né, getElementTagName, ele pegou aqui um item de lista, né, na posição 3, que seria o elemento a ser removido. Ok? Depois, ele pegou aqui uma variável chamada container_elemento, né? Contém o elemento, mas está em inglês, container. Remove EL, que é o elemento que a gente pegou aqui em cima. Parent node, ok? Pai desse elemento. Identificamos o pai desse elemento. Depois, o container elemento é acionado através do método removeChild no elemento que a gente quer remover lá em cima. E aí ele vai remover esse elemento aqui do nosso document, né? Do nosso HTML. Basicamente seria isso daqui. Nós vamos escolher um elemento. Então aqui na posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Então ele pegou aqui, LI na posição 3. Ok? Depois, identifica o pai desse elemento. Aqui, é uma ULI. Como que a gente identifica isso daqui para remover? Através do método parentNode. Ok? Então, a gente busca o pai dele. Depois, nós vamos pegar o pai dele, que foi armazenado numa variável. Vamos iniciar ele de novo com o operador membro ponto. E vamos utilizar o novo método, que é o para remover, que é o removeChild. E aí a gente vai, dentro do parênteses, colocar qual é o elemento que a gente quer remover. No caso, é esse aqui que a gente pegou aqui em cima. Jogou aqui dentro, esse elemento vai ser removido. Ok? Vamos desenvolver a nossa prática. Abra, por gentileza, o seu Visual Studio Code. Bom, qual o primeiro passo para a gente fazer para poder remover um elemento? Eu já estou aqui com o meu arquivo aberto, o Remove Elements, o JavaScript, e o HTML está aqui. Bom, vamos lá então. Primeira coisa eu tenho que armazenar o elemento em uma variável. O elemento que vai ser removido em uma variável. Então vamos lá. Armazene o elemento que será removido em uma variável. Como que eu faço isso? Var, vou dar o nome aqui de remove L. Essa variável vai receber o seguinte: documents,
ela vai receber o documents, ponto, get elements by tag name. Qual a tag? Eu vou pegar aqui a LI na posição 3. Então, ó, vindo aqui para o nosso site aqui com HTML, esse é o 0, 1, 2, 3. Então, esse elemento aqui que nós vamos remover, ok? LI na posição 3. Beleza. Já armazenei o elemento que eu quero remover. Qual que é o próximo passo? Encontrar o pai dele. Como eu sei que isso aqui é uma ULI, o pai dele, né? O pai desse LI é uma ULI. Então, eu vou vir aqui e vou encontrar o pai dele. Então, encontrar o elemento pai que contém, né? Que contém o elemento a ser removido. Beleza. Var container L, ok? Vai receber documents. Quando eu falo vai receber, na linguagem da programação, é que é um sinal de igual, tá? Vai receber. Se eu colocasse dois sinais de iguais, é que ele é igual. Ok? Aqui não é situação de igualdade. Aqui ele recebe. Então, document, ponto. Get element by tag name. Qual que é a tag name? ULI. Qual posição? Posição 0. Só tem uma ULI aqui, ó. Ok? Bom, prosseguindo. Agora, Ctrl S para salvar aqui, não vai acontecer nada. Agora eu vou remover o elemento. Então, remover o elemento. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o elemento pai, né? Já que eu busquei ele aqui e armazenei nessa variável. Então, vou vir aqui, vou pegar ele. Vou utilizar o método remove child, né? Removo o filho, delete o filho. Abro e fecho parênteses. E eu vou pegar aqui o filho, esse cara aqui em cima. Ctrl C, Ctrl V. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Tem que remover aqui na posição 3. Então vamos dar um Ctrl S. Prontinho. Removeu o filho. Ah, se eu mudar aqui, eu quero a posição 2. Olha, removeu da posição 2 e deixou. Posição 1. Ó, mudou aqui. Posição 3 novamente. Perfeito. Está funcionando perfeitamente. Manipular o DOM aí para remover elementos filho. Ok? Bom, vamos continuar. Então, dando uma recapitulada para você não se esquecer dessa videoaula. Ok? Nós fizemos aí até agora no capítulo 5. Essa parte aqui para frente vai ser um pouquinho mais teórica, tá? E essa aqui vai ser a penúltima aula desse capítulo. Na outra aula nós vamos para a última aula do capítulo 5, né, fazendo a manipulação do DOM. Então nós aprendemos aí 3 técnicas. Nós aprendemos a document write, nós aprendemos a elemento inner HTML e nós aprendemos manipulação do DOM, que a gente fez agora 2 exercícios. Um de inserir e um de remover. Quais que são as vantagens e desvantagens de cada uma? Bom, falando primeiro da document write. Qual que é a vantagem? Deixa eu até pegar aqui uma caneta. Qual que é a vantagem aqui da document write? Bom, vantagem é que ela é uma maneira rápida e fácil de mostrar, principalmente aos iniciantes, como um conteúdo pode ser adicionado numa página. Então, para você escrever um conteúdo na página qualquer, você pega aí o documento com o método write, coloca o texto aqui dentro, vai aparecer na sua página, ok? Então, essa é uma vantagem, ela tem uma vantagem. Porém, ela possui algumas desvantagens, né? Só funciona quando a página é inicialmente carregada. Se você usar esse método depois que a página for carregada, você pode ter os seguintes problemas. Sobrescrever a página inteira,
não adicionar o conteúdo na página, então ela tem desvantagem, ela tem uma, né? Uma, duas, isso aqui é um D, tá? E ele pode também criar uma nova página, pode acontecer esse erro. O JavaScript, como eu disse a vocês, ele depende muito, claro que os navegadores estão mudando, mas depende muito de cada navegador. Então, cada navegador pode ter um comportamento. Lembrando que a gente está trabalhando com uma linguagem de programação que trabalha o comportamento do navegador. Então, cada um vai esboçar um comportamento diferente. Então, isso pode causar problemas nas páginas XHTML. Não tem mais tantas páginas XHTML, mas é uma desvantagem. E esse método aqui, atualmente, raramente é utilizado pelos programadores. Porém, eu tenho que ensinar, né? Para você, se você se deparar com isso um dia, você vai ver que é uma técnica não muito utilizada mais. Provavelmente páginas antigas podem ter isso daqui, ok? Bom, quais as vantagens e desvantagens do elemento innerHTML? Vamos lá, vantagem. A propriedade innerHTML permite obter, atualizar todo o conteúdo de qualquer elemento, né? Qualquer elemento, incluindo a marcação como uma string. Bom, isso é a descrição dele. Quais seriam as vantagens? Bom, utilize o innerHTML para adicionar uma grande quantidade de marcação nova, usando menos código ou métodos de manipulação do DOM. Ou seja, é mais fácil, quando você tem que inserir numa página, adicionar numa página muito elemento, é mais fácil utilizar o innerHTML do que a manipulação do DOM. Então, isso é uma vantagem. Ele pode ser mais rápido que a manipulação do DOM ao adicionar um grande número de novos elementos em uma página, né? Praticamente é vantagens parecidas, né? É uma maneira simples de remover todo o conteúdo de um elemento, por exemplo, atribuindo a ele uma string em branco. Então, você pode pegar toda uma URL, um texto, um parágrafo, um artigo inteiro, sei lá, qualquer coisa que você vier a manipular no DOM, você pode utilizar o innerHTML, atribuindo aquela div, aquele section, né? Você pode atribuir um innerHTML em branco e ele vai apagar tudo. Então, aí 3 boas vantagens. E desvantagens. Bom, essa propriedade não deve ser usada para adicionar conteúdo que veio de um usuário, tá? Como a gente vai passar aqui na frente, você vai ver que isso é questão de segurança. Então, isso é uma desvantagem, tá? Então, desvantagem. Outra desvantagem. Pode ser difícil isolar elementos únicos que você quer atualizar dentro de um fragmento DOM maior. Então, o innerHTML, se você quer atualizar um fragmento que está dentro de um DOM que tem muita coisa, você vai ter mais trabalho com o innerHTML. Então, 2 desvantagens. E rotinas de tratamento de evento talvez não funcionem mais como esperado. Então, a gente ainda não entrou na parte de eventos, que eu acho que é o próximo capítulo, né? Essa aqui é a penúltima aula, nós vamos ter mais uma aula desse capítulo. Depois nós vamos entrar em evento, comportamento, né? Nós vamos começar a disparar gatilho, né? Ações dentro do DOM. Então, o innerHTML pode falhar quando a gente estiver utilizando isso daí, ok? Então, 3 desvantagens. E manipulação do DOM? Bom, a manipulação do DOM refere-se ao uso de um conjunto de métodos e propriedades para acessar, criar e atualizar elementos e nós de texto. Quais são suas vantagens? É adequado para alterar um elemento a partir de um fragmento DOM em que existem muitos irmãos. Então, como eu disse ali, a gente fez no exercício anterior, nós temos uma URL ali com vários LIs, fica fácil com a manipulação do DOM. Não afeta os handlers de evento. Nós vamos aprender ainda o que são os handlers de eventos, então é mais uma vantagem. Os eventos nos gatilhos, os disparos, né? Nós vamos ter ali um capítulo só para isso, ok? Então o DOM não afeta isso. Você pode criar um novo elemento e inserir um evento naquele elemento. Exemplo, você cria uma LI, que é quando a pessoa aperta o mouse, passe o mouse por cima daquela LI criada, ele dispare algum evento. Ou seja, é uma vantagem. No DOM, na manipulação do DOM, você não vai ter problema.
E ele permite facilmente que um script adicione elementos incrementalmente, quando você não quer alterar uma grande quantidade de código de uma só vez. Ou seja, mais uma vantagem do DOM. E desvantagem? Bom, se for necessário, no teu caso, fazer várias alterações no conteúdo de uma página, ela vai ficar mais lenta do que o INI-HTML. Então, o DOM. Por quê? Porque você vai utilizar mais código, né, para fazer a manipulação do DOM. Então, obviamente, ele vai ficar mais lento. E você precisa escrever mais código para alcançar a mesma coisa em comparação com o INI-HTML. Mais uma desvantagem. Então, o DOM aqui, vamos dizer assim, o DOM você trabalha mais, porém, você tem menos problema de segurança e você tem uma eficiência boa. O INI-HTML, você escreve menos, você tem um grau de eficiência maior, né, mais rapidez, porém, ele é mais inseguro, tá? Bom, continuando, deixa eu passar aqui o nosso slide. Ataques XSS, que é o famoso Cross-Site Scripting. Bom, você que tá vendo essas videoaulas, que quer se tornar aí um web developer, né? Quer se transformar um desenvolvedor web, você vai ter que aprender mais isso aqui, mais profundamente. Talvez a gente venha com um livro depois trabalhando essa parte. Mas o que você precisa depreender aqui? Essa parte é mais teórica, tá? O que você precisa depreender é o seguinte. Quando eu falo depreender, é absorver o conhecimento necessário. Toda vez que você for construir um site, né, você vai precisar, dependendo do site, você vai precisar de um banco de dados. Ok? Quando você precisar de um banco de dados, obviamente que você vai ter que estudar SQL. Nós vamos ver isso mais para frente num livro. Estudar SQL, estudar ali um banco de dados, MySQL, PostgreSQL, por aí vai. Você vai ver que sempre que você cria um formulário no seu site para o usuário incluir alguma coisa, você tem que proteger os dados que vão entrar com escapes, né? Depende ali do nível de programação que você vai ter. Você vai ter que filtrar. O que é isso? Eu posso estar falando inglês para você, posso estar falando grego. Você fala, cara, não estou entendendo nada, professor, não estou compreendendo nada. Pensa da seguinte forma. Quando você vai colocar alguma coisa em um recipiente, você usa um coador, ou você usa como é que chama ali? Aquelas telinhas, um funil, um filtrozinho ali, ou qualquer coisa que seja. Você quer que não passe certo tipo de coisa. Igual o filtro de água, né? Você põe lá a água, o recipiente, filtra a sujeira e deixa só a água cristalina para você beber. A mesma coisa é quando você for criar um site que depende do usuário inserindo dados, tá? Então, essa parte aqui do livro, ela é mais teórica. Obviamente que o livro tem que passar isso mesmo, mas você não vai utilizar isso agora, né? Nós vamos utilizar isso lá na frente. Se você continuar na jornada comigo aqui no canal, você vai aprendendo coisas e lá na frente você vai ver como que isso aqui realmente funciona, tá? Mas eu vou dar uma breve pincelada aqui, né? Então, se você adicionar HTML em uma página, usando o INI-HTML, por exemplo, né? Ou métodos jQuery, tá? Que a gente vai ver nesse livro aqui ainda, você precisará estar ciente dos ataques XSS, que é os Cross-Site Scripting, tá? Do contrário, um invasor pode obter acesso às contas do seu usuário. Então, ele está falando das contas do seu usuário. Imagine que você tem um site com cadastros, você tem um site que as pessoas vão lá, faça login, é um blog. Então, você vai precisar ter proteção para quando o cara vai inserir o login e senha, o cara vai fazer uma pesquisa no seu blog. Tudo isso você precisa se proteger. E aí tem duas URLs aí, ó. Né, tem essa URL aqui. Isso aqui é uma URL de ataque, né? O cara bota ali um script e acaba exibindo dados do seu site. Aqui é a mesma coisa, tá? Isso pode acontecer. Eu acredito que vai ficar muito pesado se eu aprofundar isso aqui para você agora. Se você tiver dúvida, você comente aí embaixo que eu vou ter o prazer em te ajudar, tá? E aquilo que eu não souber, eu vou buscar o conhecimento para poder te ajudar. Mas eu não acho que
Essa divisão do livro, nessa parte aqui, eu não acho que ficou boa. Isso aqui deveria ser mais para o final, tá? Mas assim, como que acontece esse carinha aqui, ó? O XSS, né? O Cross Site Script. Então, envolve um invasor que insere código malicioso no seu site. Geralmente, sites web apresentam conteúdo criado por muitas pessoas diferentes. Por exemplo, né, usuários podem criar perfis, adicionar comentários, vários autores podem contribuir com artigo, né, os dados podem vir de sites de terceiro, como Facebook, Twitter, fontes de notícia, outros feeds, né, arquivos como imagens, vídeo, pode ser carregado. Então, site que tem essa parte onde o usuário tem que inserir conteúdo, o usuário escreve notícia, o usuário posta foto. Esse tipo de site tem que ter cuidado. Por quê? Porque, primeiro, o usuário ele envia o formulário. Então, daqui para lá, ó, ele envia o formulário. O seu servidor vai coletar as informações que passa nesse navegador e vai mandar para o banco de dados. O banco de dados, por sua vez, ele vai pegar o conteúdo, tá? Necessário para poder jogar para a página. O servidor vai gerar essa página com os dados do banco de dados, né? E aí vai processar esses arquivos em HTML, CSS, JavaScript, enviando para a web. Se o cara conseguir inserir algo malicioso aqui, ele vai exibir informações do seu banco de dados. Ele vai praticamente ter o acesso para poder invadir o seu site, ok? Porém, só com HTML, CSS, JavaScript é mais difícil você ter um site invadido. Por isso que ele colocou aqui, ó, sites que tem banco de dados, que as pessoas vão lá e inserem dados, postam um blog, postam uma notícia, uma foto. Não é o caso que a gente está aprendendo aqui agora. Você ainda não vai aprender banco de dados, tá? MySQL, PostgreSQL, Oracle. A gente não vai entrar nisso aqui, ok? Bom, prosseguindo ainda, e para finalizar essa videoaula aqui, com essa parte de ataque, quando a gente for começar a fazer essa parte do site, onde tem interação do usuário com o nosso servidor, nós vamos filtrar, né? Nós vamos aqui, ó, filtrar e validar a entrada. O cara não vai simplesmente postar o que ele quiser. Nós vamos filtrar e validar a entrada dele. E nós vamos limitar o conteúdo que ele pode inserir. É assim que as plataformas controlam a segurança, né? Controla o que a gente pode fazer naquela determinada plataforma. Então, isso aqui, por exemplo, ó, são caracteres que é a mesma coisa. Ó. Aqui o e-comercial e aqui o e-amp, tá? Então a gente filtra isso para o cara não inserir isso no nosso site, porque isso aqui pode abrir brecha no banco de dados e expor dados, tá? Ó, na URL nós vamos filtrar isso aqui, ó. Isso aqui é o URL, o cara põe isso aqui na URL, ele pode exibir coisas do seu site, do seu servidor. Então a gente faz filtro, a gente limita os dados que o usuário pode inserir. Com os escapes, né? A gente tem várias formas de escapar, dependendo da linguagem. Por exemplo, no PHP, a gente tem várias formas de escapar, né? Outras linguagens também tem forma de escapar. E aí fica fácil a gente controlar isso daí, ok? Então essa parte de segurança aqui, eu acho que ela foi um pouco mal colocada, que ela deveria estar no final desse livro, para a gente debater isso. Mas não tem problema. Na próxima videoaula, a gente continua, né, o nosso DOM, mostrando aí os nós de atributo. Nós vamos começar a verificar aí também. Vamos fazer mais algumas manipulações, né? E aí a gente vai ver o exemplo final, tá? O exemplo final do capítulo, para poder entrar no próximo capítulo do livro, ok? Bom, essa parte teórica ela é meio chatinha mesmo, mas espero aí que você tenha
compreendido, ok? Qualquer dúvida, comente aí abaixo que eu vou procurar sanar sua dúvida. Um forte abraço, vejo você na próxima videoaula.